Olá, bem-vindos a esta aula, onde nós continuaremos a falar em triângulos e começaremos a falar em paralelismo e perpendicularidade também. Vamos começar com um critério de congruência, também muito comum, que é o critério lado, 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 cuja demonstração nós também não daremos, vamos apenas usá-lo como critério livremente, que diz o seguinte: se dois triângulos ABC e a linha B' C' possuem os lados respectivamente congruentes, AB congruente à linha B', AC congruente à linha C' e BC congruente à B'C', então esses triângulos são congruentes. Relembrando, isso significa dizer que os ângulos correspondentes também são congruentes, né? Nós vamos agora passar a demonstração da proposição 16 do livro 1 de Euclides, que é exatamente a mesma proposição usada hoje e com a mesma demonstração, que é o teorema do ângulo externo. Esse teorema afirma que em qualquer triângulo o ângulo externo é maior do que qualquer um dos dois ângulos internos não adjacentes. Antes de mais nada, é importantíssimo sabermos o que é um ângulo externo no triângulo. Se você escolhe um lado do triângulo, por exemplo, o lado BC, e prolonga, digamos, vamos construir a semirreta BC, esse prolongamento dá origem a um ângulo que é adjacente a um dos ângulos internos, e esse ângulo aqui é chamado ângulo externo. Ele é adjacente a esse ângulo do vértice C, mas não é adjacente ao ângulo do vértice A e ao ângulo do vértice B. Este é um ângulo externo e esses daqui são os dois internos não adjacentes a ele. Muito bem, o teorema do ângulo externo, eu repito, ele diz o seguinte: em qualquer triângulo, um ângulo externo é maior do que qualquer dos ângulos internos não adjacentes a ele. Vamos passar a demonstração. Considerando um triângulo ABC, vamos tomar o ponto médio do lado BC e vamos prolongar o segmento AM até nós obtermos um ponto P de tal forma que MP seja congruente a AM. Em resumo, o que nós temos? M será ponto médio de AP e também será ponto médio de BC. Agora nós vamos prolongar os segmentos PC e BC e vamos fazer as seguintes observações. Primeiro que tudo, esses dois ângulos possuem mesma medida, uma vez que eles são opostos pelo vértice, isso é muito fácil de verificarmos. Acontece agora que os triângulos ABM e PMC são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Ora, se eles são triângulos congruentes, os ângulos correspondentes também são congruentes. Vamos chamar essa abertura de beta. E devido à congruência entre esses triângulos, nós vamos concluir que essa abertura também é beta.
Devido à oposição pelo vértice, esta abertura também será beta. Vamos observar agora que este ângulo externo, ele é maior do que esse beta. E você pode argumentar isso dizendo simplesmente que é porque essa semi-reta aqui, ela é interior a esse ângulo. Ou seja, esse ângulo externo é de fato maior do que este ângulo interno não adjacente. Para o caso do ângulo no vértice A, nós procedemos de forma inteiramente análoga. Vamos chamar de N o ponto médio de AC. E quando nós prolongamos o segmento BN de forma a achar um ponto Y, tal que NY seja congruente a BN, então nós obtemos novamente uma configuração de congruência e mais uma vez obtemos que esse ângulo externo será maior do que esse ângulo interno não adjacente. Muito bem, acabamos de provar o teorema do ângulo externo. Ele diz, eu repito, que em qualquer triângulo o ângulo externo é maior do que qualquer dos internos não adjacentes. Acontece, porém, que você pode estar achando algo estranho aqui. Vamos denotar por alfa, beta e gama os ângulos internos nos vértices A, B e C, respectivamente, e por epsilon o ângulo externo adjacente ao ângulo do vértice C. Você muito provavelmente lembra de um resultado que diz que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então é claro que já seria maior do que qualquer um deles. E não precisaríamos, portanto, ter tido esse trabalho que nós tivemos. Acontece, porém, que esta afirmação aqui, ela requer fatos que nós ainda não provamos sobre a nossa geometria euclidiana. Por exemplo, no livro de Euclides, essa proposição que nós acabamos de provar, o teorema do ângulo externo, é a proposição 16. E este fato que eu salientei aqui em vermelho só é provado após a proposição 29. Nós precisamos, de fato, de um resultado prévio para afirmarmos essa igualdade. Por enquanto, nós não podemos afirmá-la. Você poderia, por exemplo, argumentar, e de forma inteligente, que uma vez que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, vou aqui chamar de π, e que se eu somar esse ângulo gama com esse ângulo epsilon, eu também obtenho 180 graus, então essas duas relações irão facilmente me garantir que alfa mais beta seria de fato esse epsilon, que esse ângulo externo seria de fato a soma dos internos não adjacentes. Novamente, porém, eu saliento que nós ainda não temos um fato demonstrado, que era esse. Nós ainda não demonstramos este fato. Nós ainda não demonstramos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, na geometria euclidiana, é 180 graus, ou dois retos, como se falava na Idade Antiga. Esse fato também é deduzido após a proposição 29 de Euclides. Algo, portanto, está acontecendo a partir dali. Aquilo que fará com que nós possamos fazer esta afirmação, ou esta, que são, na verdade, equivalentes, é precisamente o quinto postulado de Euclides. Um postulado que, numa linguagem moderna, diz que por um ponto fora de uma reta passa uma única reta que não a toca. Ele é bem conhecido por nós. Tem uma importância fundamental para a matemática e para a ciência. Por enquanto, portanto, nós
não temos o direito de declarar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ou que em qualquer triângulo o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. O que nós podemos afirmar é que em qualquer triângulo o ângulo externo é maior do que qualquer dos internos não adjacentes. Nós voltaremos a este assunto em momento oportuno. Vamos aqui enunciar sem demonstração mais um caso de congruência, que é o lado, ângulo oposto. E eu aconselho, porém, que se veja a demonstração desses casos de congruência que eu não estou demonstrando, do LLL e do LAAO. Você pode verificar, por exemplo, naquela obra que eu mencionei, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. Esse caso de congruência, ele afirma o seguinte: se dois triângulos ABC e a linha B', C' possuem, respectivamente, congruentes, um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, então esses triângulos são congruentes. Como aplicação desse caso, nós vamos provar o caso especial de congruência para triângulos retângulos, usando esse LAAO. O caso especial de congruência de triângulos retângulos, ele afirma o seguinte: se dois triângulos retângulos ABC e a linha B', C' possuem respectivamente congruentes um cateto e a hipotenusa, então esses dois triângulos são congruentes. Em particular, nós com isso estamos querendo dizer que, como consequência, os ângulos em B e B' são congruentes, os ângulos em C e C' são congruentes, e o cateto AC no triângulo ABC é congruente ao cateto A'C' no triângulo A'B', C'. Recapitulando, nós temos aqui por hipótese que dois triângulos retângulos possuem, respectivamente, congruentes um cateto e a hipotenusa. Vamos passar a demonstração de que esses dois triângulos acabarão sendo de fato congruentes. Vamos prolongar o segmento C'A' até um ponto P, de tal forma que a linha P seja congruente a AC. Agora vamos considerar o triângulo A'B', Esse triângulo ele é congruente ao triângulo ABC devido ao caso lado, ângulo, lado. Okay. Esses dois triângulos, A'B' e ABC, possuem respectivamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido por eles. Mais especificamente, a linha B' é congruente a AB, a linha P é congruente a AC e o ângulo compreendido por eles, nos dois casos, é um ângulo reto. Então, pelo critério LAL, esses dois triângulos são congruentes. Como consequência disso, o ângulo A'P' é congruente ao ângulo ACB. E também a hipotenusa desse triângulo A'B', é congruente à hipotenusa do outro. Este primeiro fato nós podemos traduzir algebricamente assim: este ângulo terá a mesma medida que este aqui. E este fato aqui nós podemos traduzir graficamente assim: este lado, B'P, tem a mesma medida que este lado, BC.
Observando agora o triângulo B'P, esse triângulo grandão aqui, e lembrando que ele é isósceles, B'C' e B'P são congruentes, observem. Então ele é isósceles de base C'P. Então, pelo teorema do triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Ou seja, o ângulo B'C''P é congruente ao ângulo B'P'. E isso se traduz algebricamente simplesmente fazendo isso, né? Assinalando que essa medida aqui desse ângulo em C' também é gama. Finalmente, nós podemos observar o seguinte: ao compararmos os triângulos ABC com a linha B'C', nós temos agora tudo de que precisamos. Uma vez que o lado BC do triângulo ABC é congruente ao lado B'C' do triângulo a linha B'C', que o ângulo em C no triângulo ABC é congruente ao ângulo em C' no triângulo a linha B'C', e que o ângulo em A reto é, portanto, congruente ao ângulo em A' reto no triângulo a linha B'C'. Então, pelo critério lado ângulo oposto, nós concluímos que esses dois triângulos são congruentes. Pois, eu repito, possuem respectivamente congruentes um lado, o ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado. Novamente, você poderia estar achando aqui algo estranho. Você poderia pensar, por exemplo, que conseguiria fazer uma demonstração bem mais simples deste fato. Se dois triângulos retângulos possuem respectivamente congruentes um cateto e a hipotenusa, então esses dois triângulos são congruentes. Você poderia eventualmente argumentar o seguinte: vamos denotar por A a medida da hipotenusa do triângulo ABC, que portanto será a mesma medida da hipotenusa do triângulo a linha B'C'. Vamos denotar por C a medida do cateto AB do triângulo ABC, que portanto será a mesma medida do cateto a linha B'. Usando o teorema de Pitágoras, você vai concluir que este cateto AC de medida x, ele deverá se comportar da seguinte forma: A2 igual a x2 mais c2, e daqui você facilmente vai encontrar que o x vai ser a raiz de A2 menos C2. Esse algebrismo, embora não existisse na época da Grécia Clássica, a época de Euclides, ele é perfeitamente plausível e é com ele que nós vamos trabalhar na maior parte desse curso. Nós vamos, portanto, encontrar que em ambos os casos, esse cateto que está faltando aqui mede A2 menos C2. Simplesmente usando Pitágoras nesses dois triângulos retângulos. Consequentemente, esse lado seria congruente a esse, e pelo critério lado, nós teríamos a congruência entre esses dois triângulos. O que ocorre, porém, é que nós, em nossa demonstração, usamos aqui o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, mais uma vez, é um daqueles resultados que ainda não foi por nós demonstrado. No livro de Euclides, por exemplo, ele foi demonstrado muito depois deste momento em que estamos. Nós não vamos custar muito a demonstrar o teorema de Pitágoras, porém, por enquanto,
nós vamos considerar que não temos o direito de usá-lo ainda. A demonstração que nós usaremos para o Teorema de Pitágoras vai ser a própria demonstração de Euclides, que vai ser a proposição 48 do livro 1. Uma demonstração que, na minha opinião, é extremamente elegante e instrutiva e que será vista brevemente. A moral da história, então, aqui é que nós ainda não temos o direito de usar essa ferramenta que é o Teorema de Pitágoras. Porém, de maneira simples, acabamos conseguindo provar a congruência entre esses dois triângulos retângulos simplesmente usando o critério de congruência LAAO. Nós vamos agora provar uma outra proposição muito importante. Ela é a seguinte. Ela diz que em todo triângulo, ao compararmos dois lados quaisquer, o maior deles estará oposto ao maior dos ângulos. Esta proposição muito famosa, até hoje usada, é a mesma proposição 18 do livro 1 de Euclides, e a demonstração costumeiramente dada para ela também é a mesma, e é essa que nós vamos exibir aqui. Imagine que nós temos um triângulo ABC, para o qual acontece de o lado AB ser maior do que o lado AC. Muito bem. Usando essa hipótese, nós sabemos que pelo postulado do transporte de segmento nós podemos encontrar um ponto D sobre o lado AB, de tal forma que AD seja congruente a AC, ou seja, que AD tenha o mesmo tamanho que AC. Com essa configuração, nós podemos concluir algumas coisas. Por exemplo, o triângulo ADC é isósceles de base CD, porque AD e AC têm mesma medida. Devido ao teorema do triângulo isósceles, nós podemos, portanto, garantir que esses dois ângulos aqui possuem a mesma medida que eu vou chamar de θ. Por outro lado, D é um ponto interior ao ângulo ACB, o que significa que θ é um ângulo menor do que o ângulo em C, que eu vou chamar de gama. Considerando agora o triângulo BCD, nós podemos observar que esse ângulo θ é exterior a esse triângulo e, portanto, pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo θ é maior do que este ângulo que eu vou chamar de beta. Com essas duas informações, nós ganhamos o seguinte: o beta é um ângulo menor do que θ, que por sua vez é menor do que gama. Portanto, o beta é menor do que gama. Isso é uma transitividade que a gente chama. Quem são beta e gama? Beta é o ângulo oposto ao lado AC. E gama é o ângulo oposto ao lado AB. Ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Nós vamos agora provar a recíproca dessa proposição, ou seja, nós vamos agora provar que em todo triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado. Isto é, em qualquer triângulo, considerando-se dois dos três ângulos e seus respectivos lados opostos, ao maior desses dois ângulos estará oposto o maior dos dois lados. Muito bem, vamos à demonstração.
Vamos tomar um triângulo ABC para o qual o ângulo no vértice A é maior do que o ângulo no vértice B. Algebricamente eu teria isto. Eu quero provar que, como consequência disso, eu vou ter BC maior do que AC. Temos três possibilidades para a comparação entre BC e AC. Primeira, BC menor do que AC. Depois, BC congruente a AC. E a última, BC maior do que AC. Vamos analisar uma de cada vez. A primeira, se for BC menor do que AC, então, usando a proposição anterior, como AC seria o maior dos lados, seguiria que o ângulo oposto a AC seria maior do que o ângulo oposto a BC. O que é falso, porque por hipótese nós temos justamente o contrário. Então não pode acontecer BC menor do que AC. Vamos agora, já eliminamos a primeira, vamos agora para a segunda. Se for BC igual a AC, então pelo teorema do triângulo isósceles, os ângulos da base AB seriam congruentes. Nós teríamos alfa igual a beta, o que não acontece novamente pela hipótese. Segue, portanto, que a única opção verdadeira é essa restante. BC deve ser maior do que AC. Portanto, em todo triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado. Segue, então, que nós podemos reescrever essas duas últimas proposições de uma única forma. Em todo triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado e vice-versa. A próxima proposição que nós vamos demonstrar é a famosa desigualdade triangular. É precisamente a proposição 20 do livro 1 de Euclides, enunciada exatamente como era enunciado à época dele, e a demonstração até hoje é a mesma que ele adotou. É essa que nós vamos apresentar agora. A desigualdade triangular simplesmente diz o seguinte: em todo triângulo, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Vamos à demonstração. Vamos considerar um triângulo qualquer ABC, cujos lados medem A, B e C. E nós vamos aqui provar que A é menor do que B mais C. Vamos à demonstração. Vamos prolongar o segmento CA até encontrarmos um ponto D, tal que AD seja congruente a AB. Ou seja, esse comprimento AD também mede C. Ao considerarmos o triângulo ADB, nós vamos ver que ele é um triângulo isósceles e, portanto, que esses dois ângulos da base são congruentes. Uma vez que o ponto A é um ponto interno ao ângulo DBC, isso significa que θ é menor do que este ângulo DBC. Esse ângulo DBC eu vou chamar de φ. Nós temos então θ menor do que φ. Considerando como um todo o triângulo DCB, no triângulo DCB,
nós temos que o ângulo φ é maior do que o ângulo θ. Acabamos de obter isso. Portanto, o lado oposto a φ, nesse triângulo, que é o lado CD, pelo teorema anterior, ele é maior, pela proposição anterior, ele é maior do que o lado oposto a θ, que é o CB. As respectivas medidas desses lados são B mais C e A, o que completa a demonstração. De maneira inteiramente análoga, nós poderíamos mostrar que B é menor do que A mais C e que C é menor do que A mais B. Uma observação interessante é que nos cursos de cálculo e álgebra linear, nós comumente obtemos uma desigualdade não estrita, A menor igual a B mais C. Cada lado menor é igual à soma dos outros dois. Isso acontece porque essa desigualdade, ela contempla também aqueles casos em que o triângulo eventualmente vira um triângulo degenerado. O que isso significa? Um triângulo degenerado é um triângulo, por exemplo, em que o vértice A acaba quedando sobre o lado AB. Quando então nós temos a seguinte situação extrema: C, A e B colineares, o comprimento de CB era A, o comprimento de AC era B e o comprimento de AB era C. Nesse caso nós teríamos A igual a B mais C. Mas isso é para os casos em que o triângulo é degenerado, ele se degenera num segmento. Nós aqui, neste curso, estamos, ao falar de triângulo, mencionando apenas aqueles triângulos não degenerados e, portanto, nós estamos mencionando apenas o caso estrito. Uma vez que neste curso, um de nossos livros básicos é o volume 9 da coleção de Alciese, sobre o qual eu já falei várias vezes, eu aconselho fortemente que se tente resolver os exercícios relativos a esse capítulo, se eu não me engano é o capítulo 4, e aproveito para pedir também os anteriores. E esse capítulo 4 é sobre triângulos. Aconselho fortemente que se tente os exercícios desse livro. Nós vamos agora passar à definição de paralelismo. Na geometria plana, o paralelismo entre duas retas pode ser definido da seguinte forma, declarando que duas retas R e S são paralelas, quando ou são coincidentes, ou quando não se encontram em ponto algum. Nós vamos aqui, por simplicidade, combinar que chamaremos de paralelas retas distintas e sem ponto em comum. Nós vamos excluir o caso da coincidência, ok? Então, para nós, retas paralelas na geometria plana serão simplesmente retas distintas que não terão ponto em comum. Nós vamos prestar atenção aqui a alguma nomenclatura. Eu vou dizer que uma reta T corta duas retas R e S de forma transversal, ou seja, que ela é transversal a duas retas R e S, simplesmente quando ela cortar essas duas retas. Nós temos aqui algumas regiões importantes. Essa reta T, ela divide o plano em duas regiões. Então, todos aqueles ângulos que estiverem em um desses semiplanos são chamados ângulos colaterais. Todos esses aqui são ângulos colaterais. Esses aqui são colaterais entre si também. Simplesmente porque estão do mesmo lado com respeito a essa transversal. E temos outra região importante, que é essa, é a região interna. Esses dois ângulos, portanto, são colaterais e internos.
Quando eles não estão do mesmo lado, eles são chamados de alternos internos. E temos aí também região externa. Por exemplo, esses dois ângulos aqui são chamados de ângulos colaterais externos. Estão do mesmo lado com respeito à reta T e ambos estão na região externa. Essa configuração e essa nomenclatura, elas dizem respeito a duas retas RS, paralelas ou não, cortadas por uma reta T.